Aleluia, glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Meu nome é Maurício Lobo, sou bispo aqui na Igreja Batista Conhecendo a Cristo. Nosso slogan é Lugar de Paz. Venha qualquer dia nos fazer uma visita. Estamos na Coab São Gonçalo, em frente ao Mercado Três Irmãos, aqui em Cuiabá mesmo. Nossos cultos é quinta às 19 horas e domingo às 18. Em setembro vamos ter uma série de programações. Não vai ter o feriado de 7 de setembro, né? Nós vamos ter encontro de homens, vai ser o dia inteiro, com um término num culto à noite de quinta. Uma bênção. Na sexta-feira, dia 8, nós vamos ter, né, um encontro com mulheres, né, onde vamos ter um psicólogo, um pastor e psicólogo especialista, né, nessa área, né, emocional e que trata muitas mulheres. Vai estar aqui ministrando, vai ser uma bênção. No sábado, dia 9, nós vamos ter um luau maravilhoso com jovens e adolescentes, poderoso, e domingo nosso culto. Vai ser um final de semana extraordinário. Então já começa a se programar, né? Já vai programando sua agenda, porque vai ser assim, né? Vai ser dias de muita glória. Então já programa do dia 7 ao dia 10 de setembro, né? A gente vai ter muitas programações aqui na Igreja Batista Conhecendo a Cristo, Igreja Batista Conhecendo a Cristo, lugar de paz. E você é o nosso convidado, você é a nossa convidada, tá? Maiores informações, pergunta aí no nosso comentário. A gente vai estar mandando todas as informações para você, tá? Tudo uma bênção no nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar então? Pai, rendemos graça a Ti, muito obrigado pela Tua infinita bondade, pela Tua infinita graça, pela Tua infinita misericórdia. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor esteja conosco. Obrigado, Pai. Se não fossem as Suas misericórdias, nós já teríamos sido consumidos. Que o Senhor possa operar grandemente nas nossas vidas. Eu peço, Pai, que toda ação de Satanás e seus demônios sejam neutralizadas agora, Pai. Que eles sejam amarrados e repreendidos. Esse meu irmão, essa minha irmã, eles vão ouvir a palavra, eles vão receber o ensino, vão receber o devocional. E toda ação do maligno será repreendida agora, porque Satanás não tem poder para paralisar a obra de Deus. Ele pode vir como um homem forte, mas ele é derrubado pelo sopro da sua boca. Nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aí você pergunta, bispo, por que você está orando assim? É porque, meu irmão, minha irmã, você tem que entender o seguinte: todo aquele que se dispõe a fazer a obra de Deus de alguma forma, seja abrindo uma igreja, abrindo um grupo ou uma célula, seja o que for, fazendo isso que eu estou fazendo, que é gravar devocionais diários, para que pessoas que eu conheço e pessoas que eu não conheço possam assistir e ser ministradas. Eu estou indo contra a ação do maligno. Então ele vem, ele se levanta, né? Ele tenta trazer ameaças, né? Seja para mim, seja para você. Então nós já oramos repreendendo, colocando ele no devido lugar dele, porque maior é o que está conosco do que o inimigo que está no mundo. Amém? Então a gente faz essa oração nesse sentido. Por isso eu falo, não tenha medo. Se for para ter medo, tenha medo de Deus. Tema ao Senhor. Ele sim, você tem que temer, tá? Porque eu não sei se você acompanhou, né? Se você não acompanhou, você está vindo hoje, você caiu de paraquedas, né? Você recebeu agora esse devocional. Então eu vou te dar um conselho. Pausa esse, assiste o de ontem, porque o de hoje é continuação do de ontem. Então tem coisas que eu posso falar que você não vai entender. Assiste, tá? Receba uma ministração que eu fiz especificamente nele. Eu creio que Deus já vai falar com você e você volta nesse e assiste. Então eu creio que vai ser uma obra muito poderosa que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Então, sem mais delongas, vamos abrir a palavra do Senhor. Nós estamos lendo Salmo 18. A gente leu do 1 ao 29 e hoje nós vamos ler do 30 ao 50. Diz assim. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão vendo, beleza. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos que neles confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? Quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre.
Também me deste um escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos para que eu os pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até o Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça dos gentios. Um povo que não conheci me servirá. E ouvindo a minha voz me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos descairão e terão medo nos seus esconderijos. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra dos meus inimigos, sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome, pois engrandece a salvação do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Como a gente tem falado, né, desde a meditação de ontem, os salmos, eles, assim como toda a palavra, ela aponta para o Senhor Jesus. E muitos salmos, quando você lê, não é meramente o sofrimento de Davi ou de quem escreveu o salmo, mas é uma inspiração. Aquele sofrimento se compararia, ou seria algo perto do que o Senhor Jesus, o nosso Salvador, o Messias prometido, a casa de Israel, ele passaria. Então o Salmo 18, ele vai relatar o seguinte: quando o Senhor Jesus começa a se angustiar, desde lá do jardim do Getsemane, aí ele é preso, ele é açoitado, ele é inquirido, né? Ele é ameaçado de morte, e aí sentenciam ele à morte. Pilatos, né? Ele tentou livrar o Senhor Jesus, porque a esposa dele tinha tido um sonho falando: não se meta na questão dele. Mas como o povo, ele temia o povo e ele temia ter uma rebelião e isso ser um problema perante César, então ele perguntou: quem vocês querem? Esse que se chama Cristo ou esse que se chama Barrabás? Né? E aí o povo escolheu Barrabás e pediu para crucificar o Senhor Jesus. A multidão foi incitada a fazer isso, mas eles o fizeram. Eles disseram: nós seremos culpados pela morte deste inocente, né? Então veja, e aí você vai ver o seguinte: quando você lê, então agora que você lê o Salmo 18, você vai ler ele como uma oração, como o Senhor Jesus falando com o Pai. Esse é o entendimento, tá? Lembrando que eu e você somos corpo de Cristo. Então, se o Pai livrou Cristo dos seus inimigos, logo o Pai livrará eu e você dos nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Nós temos alguns. Nós temos o mundo como inimigo. Nós temos a carne como inimigo. E nós temos Satanás e seus demônios como nossos inimigos, tá? Então, veja. Quando o mundo é um sistema, não é o lugar que a gente vive, é um sistema. Um sistema que se projeta contra Deus, que entende que é melhor viver sem Deus, que Deus não existe e eu não preciso da existência de Deus para viver. Esse é o mundo, a carne. A carne são os nossos desejos, né? Mentiras, inveja, soberba, ira, assassinatos, né? Tudo isso que nós cometemos, que agrada, que você vai ler lá em Gálatas 5, né? Onde você vai ler as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, a carne, ela representa tudo isso, né? E Satanás, que é um inimigo que nos afronta diretamente e indiretamente. Diretamente vindo a nós e indiretamente, usando a carne e o mundo para nos afrontar. Então, esses são os nossos três inimigos. E aí, o Salmo começa falando, né? Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos.
E aí ele vai falar, tristezas de morte me cercaram, tristezas do inferno me cingiram. Por quê? Porque desde o Getsemane ele ficou tão triste que ele suou sangue. Se você quer entender o que aconteceu, você vai pesquisar, né, um vídeo que nós temos no canal da Igreja Batista Conhecendo a Cristo, né, que é o estudo sobre o Getsemane, realizado pela apóstola Francisca. Ela vai falar muito sobre isso aqui, e ali você vai aprender muito. Recomendo muito, né, esse vídeo. Deixa eu até ver qual minuto que eu tô no minuto 12, né? Eu vou ver se eu consigo colocar no card para você poder assistir esse vídeo, tá? Porque ele vai ser muito bom para o seu conhecimento bíblico. E aí ele vai ter angústias e ele vai invocar. E aí o Salmo, a partir do 8, né? A partir do 7, a partir do 6, vai dizer que ele clamou e o clamor dele chegou ao ouvido do Senhor, do Pai. Então, vai começar a relatar que Deus ficou muito irado. Deus começou a esbravejar. O versículo 10 vai dizer assim, e montou no querubim e voou nas asas do vento. E vai dizer que trovejou dos céus, né? Houve saraiva, brasas de fogo, né? No 14 vai dizer que ele mandou setas, né? Que ele mandou, ou seja, ele começou a atirar contra Satanás, demônio. Veja só, Deus indo para cima mesmo, entendeu? Por quê? Porque clamou. Quando o inimigo vem contra nós e nós clamamos a Deus, nós que vivemos para Deus, obedecendo a Deus, ouvindo sua voz e obedecendo, então nós recebemos o direito de receber livramento da parte do Senhor. Por isso, se você tem vivido uma vida regalada, uma vida de qualquer jeito, se arrependa agora. Fala, Senhor, me dá um coração arrependido, derrama arrependimento sobre a minha vida, eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar a minha história. Caso você ainda não viu o vídeo de ontem, eu fiz uma ministração pedindo para Deus libertar de vícios. Vai lá, assiste, recebe, deixa Deus trabalhar, deixa Deus ministrar sobre você, amém? E aí ele vai dizer que houve isso e livrou, né? E aí ele começa a agradecer a Deus, porque Deus dá um livramento, mas não é só isso. Porque como o Senhor Jesus ele foi flagelado, ele sofreu açoites, parte dos seus órgãos internos estava exposto, ele mal conseguiu carregar a cruz, ele carregou a cruz por um tempo, ele estava muito abalado. Abalado emocionalmente, abalado fisicamente. Né? Na cruz ele chega a dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Imagina todo o pecado da humanidade sendo colocado nele. Né? Então ali ele estava sendo recebido pelo Pai como um cordeiro que tira o pecado do mundo. Então naquele momento o Pai não podia socorrer, então ele brada, por que me desamparaste? Porque naquele momento ele era o sacrifício, e aí ele estava fraco, abatido, né? E aí o que vai dizer? Agora começa a leitura do que nós fizemos hoje, né? Vamos lá. Diz assim, Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Sabe quando você está fraco? Sabe quando você está fraca? Você clama a Deus, aí do nada vem aquela força, vem aquela vontade de vencer. Você estava querendo desistir, há poucos segundos você já não queria mais saber, você estava querendo sair da igreja, você estava querendo sair do caminho do Senhor, aí você invocou, falou, Deus, eu não aguento mais, está difícil, e de repente vem uma injeção de ânimo em você. É isso, é sobre isso que esse texto fala. O Deus que te cinge de força e Ele aperfeiçoa, Ele mostra para você que agora é tempo de você perdoar, é tempo de você amadurecer, para de olhar para essas coisas pequenas. Se pessoas ligam para coisas pequenas, que você não seja assim, seja mais maduro, seja mais madura. Então ele vai te ungir para a guerra, ele vai te dar força para quebrar os arcos de cobre. Ele vai te dar o escudo da salvação, a mão direita dele vai te suster, a mão direita dele é o próprio Senhor Jesus, ele vai te suster. E sabe que ele, com essa força, sabe o que vai fazer? Seus pés não vão vacilar, você vai parar de errar, você vai parar de pecar, porque é Ele quem te sustenta. E agora você vai perseguir, antes você corria de Satanás, você morria de medo de Satanás e seus demônios, agora você vai expulsar demônio, agora você vai abençoar as vidas, agora você vai trazer liberdade, porque o Espírito do Senhor te ungiu e te capacitou, porque assim como Ele é sobre Cristo, que é o cabeça, Ele é sobre todo o corpo, que é eu e você. E você vai alcançar os inimigos. E você vai consumir os inimigos.
Você vai os atravessar, assim como o Senhor Jesus atravessou Satanás e seus demônios, porque está escrito lá em Colossenses que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, triunfou na cruz. Foi na cruz que ele triunfou sobre principados e potestades. Foi na cruz. Porque diga o fraco, eu sou forte. Tá fraco? Diga, sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Receba a força do Senhor. Você que está batido, triste, angustiado, está se sentindo com muita angústia, receba agora a força do Senhor. Receba a força agora. Receba o renovo de Deus. Porque aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas como as águias. Receba a força do Senhor. Porque Ele te cinge de força para a peleja. Ele te cinge. Você vai esmiuçar, você vai pisar no pescoço do adversário e vai prevalecer. Você vai esmiuçar como pó. Essas acusações vão cair por terra, esse mal vai cair por terra. Essas angústias vão cair por terra, porque Deus te levanta hoje. Hoje Deus te levanta. Aleluia. Hoje Deus te levanta. Hoje Deus te levanta. Hoje caiu por terra essa acusação de morte contra a sua vida. Hoje o Senhor teu Deus vem ao seu favor, montado nas asas de um querubim para te livrar e te guardar e declarar: receba a minha força, receba agora a liberdade, receba o seu caminho sendo endireitado agora. Receba, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor vive. E bendito seja o meu rochedo, exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus quem te vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de ti. Assim, Senhor, te louvaremos, te engrandeceremos, cantaremos louvores ao teu nome, ó Pai, pois engrandeceste a nós, porque tu nos fizestes reis e sacerdotes. O Senhor tem usado de benignidade para com Cristo Jesus. O Senhor tem usado com benignidade para todos nós. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te dê um lindo dia extraordinário na presença dEle. Perdoe mais uma vez ter extrapolado o tempo. Mas o Senhor tinha um particular contigo nesses 2 dias. Amém? Deus te abençoe, que a paz de Deus, o Shalom, seja sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.